Aqui no Larga Delso. Boa noite, estamos em mais um programa Larga Delso. Hoje, dia 5 de janeiro de 2026. Estamos presentes eu, Carlos Eduardo Amaral, Newton de Loreto e Marcelo Cabral. Boa noite, Newton. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Começamos ontem com a invasão dos Estados Unidos, né? Que não é uma invasão, foi uma extração. E a gente vai puxar um pouco da memória do pessoal, falar do Noriega, né? Trazer que isso não é a primeira vez que acontece. É um segundo grupo. O primeiro foi um republicano, Reagan, se eu não me engano, e agora outro republicano, Trump. A noite vai ser boa. Boa noite, Marcelo. É isso aí. Boa noite, Carlos Eduardo, Newton. Como eu falei, já tinha mandado aí para os meus seguidores aí. A pauta hoje está quente, tem bastante coisa. O ano 2026 começou e vamos lá. Trump começou, então, já aprontando, vamos falar assim, né? Ele entrou na Venezuela, fez uma extração, uma captura, Newton, do Maduro, e com isso ele deu uma sacudida no tabuleiro geopolítico internacional. Então, eu acho que a gente pode começar dividindo um pouco nossos comentários, primeiro sobre a prisão de Nicolás Maduro e suas consequências, Newton. Como que você vê isso e o que você acha que pode trazer já de cara essa prisão do Nicolás Maduro? Carlos Eduardo, você nos seus comentários que eu peguei na internet já matou a charada muito antes, né? Isso mudou o tabuleiro internacional. Muito interessante que esse jogada do Trump, que não é só uma jogada, ela já se desenhava há muito tempo. Ele vinha apertando, fechando o cerco no litoral da Venezuela, colocando ali suas peças para jogar. Enquanto isso, a força, né, os SEALs, os Delta, estavam lá nos Estados Unidos, numa casa pronta para ensaiando, e foram muito bem sucedidos. O fato é que ele disse o seguinte: eu não jogo, e isso, palavras do Marco Rubio, que significa ele não blefa, ele faz. E é muito interessante, porque não basta ter o poder, né? Ele tem o poder e está disposto a usar o poder. Então, está claro isso. Então, isso ficou muito claro também para o colombiano, para o Petro, está claro para a mexicana, e está claro para o nosso presidente brasileiro, o Lula, que agora está fazendo de conta que nem conhece o Maduro, né? Então, a primeira consequência que ficou muito clara: ele não está de brincadeira. Ele veio aqui para colocar ordem naquilo que ele foi eleito para fazer, e é muito bem-vindo. Pode haver crítica daqui e dali, depois a gente vai falar de questão de direito internacional. Eu tenho uma posição crítica em relação ao direito internacional, que eu acho que nem existe direito internacional, e existe poder, né? O jogo de poder, e ela colocou isso: ele está no jogo, ele é um player poderoso e implacável. Foi uma cena maravilhosa, coisa de filme. Isso vai dar filme de Hollywood daqui a uns anos, hein? Com certeza, Nilton. Eu interpretei assim, inicialmente foi isso que você falou, ou seja, o Trump, ele não é presidente global e nem é presidente da América do Sul, da América Latina, da América Central ou vínculo com a Europa. Trump é o presidente dos Estados Unidos e, segundo ele mesmo falou, America First, né? Então, assim, ele vai fazer o que é de interesse dos Estados Unidos. E nisso, Marcelo, parece que está bem claro, né? Trump está agindo conforme os interesses americanos. O que você viu? É exatamente isso. Mais uma vez, boa noite aí para todo mundo. Eu quero só destacar, antes de entrar no tema propriamente dito, achei muito interessante o que o Newton falou, porque as pessoas confundem. Eu conheço algumas pessoas, inclusive gente da carreira diplomática, que fala sobre direito internacional. Se a gente for olhar para a história aí, talvez a partir da Segunda Guerra Mundial e essa perspectiva mais global de criar blocos, etc., e aí isso foi o cerne antes, no pré-Segunda Guerra Mundial, e mais na própria Segunda Guerra Mundial, talvez envolvendo até a Primeira Guerra Mundial, já que tem muitos estudiosos que consideram as duas guerras como uma só, o conflito, na verdade, aglutinado, né? O direito internacional, ele não é o que se chama no direito de direito cogente, ele não se vê pena para estados nacionais, principalmente a se considerar o que está se dando no mundo em relação
aquilo que eu falei, até nas minhas páginas aí, pessoal, numa certa divisão, estabelecimento de poder e corroborar esse poder que a gente está vendo em relação à Rússia, em relação à China e aqui na América. E nos Estados Unidos é a doutrina Monroe, né? América para os americanos. É o que você falou aí, ele largou um pouco o MAGA e o America First, mas aí, né, alguns estudiosos envolvem aí também alguma coisa do sionismo, com todo respeito aí àquele povo, mas tem uma série de questões a serem consideradas. O fato é que, exatamente como você falou, Carlos Eduardo, ele está olhando para aquilo que interessa aos Estados Unidos. A gente está tendo um monte de especulação aí, foi por causa de petróleo, foi por causa de terras raras, foi por causa disso, daquilo. De certa forma, ele está cumprindo as promessas de campanha no que se refere à contenção do narcotráfico, porque realmente isso estava inundando e vem inundando os Estados Unidos, atrapalhando aquilo que se tem em matéria de guarnição ali das fronteiras, de imigração, etc. Ele está olhando para o México também, está olhando para Cuba e a relação da Venezuela para Cuba, mas é um emaranhado. Mas o fato é que a gente precisa esperar, como eu tenho dito, os próximos passos aí, mas é isso que você falou, ele está olhando para os Estados Unidos e, de certa forma, olhando para aquilo que interessa em matéria de bens, de minerais, etc., de terras raras. Eu já escutei alguma coisa de relação entre a Venezuela e o Irã, no que se refere a petróleo, aí um pouco antes da criação da OPEP, alguma coisa com relação a drones, alguma coisa em relação à Venezuela, enfim. É o jogo aí, o poder e, de certa forma, demonstrando que realmente o direito internacional vai ser incapaz de fazer isso, alguma resolução da ONU. Aliás, hoje eu já vi uma entrevista do Marco Rubio em que algum repórter falou sobre uma reunião posterior do colegiado da ONU. Lá ele falou, a ONU não tem nada a ver com isso, a ONU não apita dentro dos Estados Unidos, não. Aqui quem fala somos nós e pronto. Enfim, a gente precisa ver como é que vai ser aí, inclusive a movimentação das outras ditas potências aí no Oriente e na Ásia, para ver o que vai acontecer. Pois é, Marcelo. O que eu vejo assim, por que Trump fez isso? Foi por petróleo? Foi por terra rara? Foi por causa do tráfico de drogas? Foi para ter uma América sem uma presença tão grande, né? Dos socialistas, comunistas, do bloco não americano? Eu acho que ele foi por isso tudo, e ponto, né? Ou seja, ele fez porque ele pode fazer. E eu acho que mais importante do que isso talvez seja o recado que ele deu. Né? Ele fala assim, eu vou lá, pego o Maduro, pego ele vivo, a guarda cubana não serve para nada, não sai um avião e não sai nem um míssil da Venezuela e está resolvido. Você entendeu como é que foi? Ou seja, ele deu uma demonstração muito grande de poderio. Né? Eu acho que isso, de uma certa forma, para nós brasileiros não é interessante, porque a gente tem um governo que nunca teve coragem de ter um poderio. Né? Nós somos um país continental frágil, fraco, com um presidente que não sequer representa nosso povo, que a gente tem umas forças armadas muito limitadas. E, por outro lado, a gente também vai ver que quando fala em direito internacional, eu cansei de ver comentarista em direito internacional, parece um tanto de papagaio repetindo as coisas. Né? Direito internacional é poder e força. Né? Se direito internacional fosse muito importante, o Conselho de Segurança da ONU não era os grandes países que têm muita bomba atômica e muito poderio. Você não concorda? Teriam um sorteio, os países seriam representados de uma forma aleatória. E não é isso. O Conselho de Segurança são aqueles que mandam. E o resto fica tentando obedecer mais ou menos a nisso. Ou seja, não existe equilíbrio, nunca existe equilíbrio, não houve equilíbrio de força. O que a gente tem são aqueles que têm muita força. E o Brasil, infelizmente, um país que é continental, abriu mão de ter a sua capacidade de defesa. Hoje a gente não tem, né, Nilton? Não adianta falar assim, a gente teria qualquer condição de se opor a isso. É onde que eu vejo que o Lula deve estar pensando seriamente o que aconteceu e qual que é a posição que ele deve ter em relação a isso. Dentro disso, gente, eu acho que é importante a gente fazer uma retrospectiva um pouco do que foi, né, a ditadura bolivariana, Nilton. Acho que é importante você voltar um pouquinho no tempo e trazer para a gente assim, não, Maduro era o presidente? Não, Maduro não era o presidente da Venezuela, ele era um usurpador.
do poder, uma vez que ele não foi eleito, porque na eleição que houve, ele não foi o vencedor. Né? Então, assim, ele não era o presidente, ele é um usurpador do poder. Vai lá, Nilton. Pois é, para a gente poder entender Maduro, tem que pensar antes no Chávez e todo o delírio que foi esse socialismo bolivariano, essa coisa inventada pelo Chávez, que tentou um golpe, né? Ele se tornou como se fosse se tornou muito popular, mas ele vai, dão anistiam ele do golpe militar que ele tentou engendrar dentro da Venezuela, e aí ele tem sucesso nas eleições e arrasta a Venezuela para o fracasso econômico, que é o socialismo, né? É a distribuição de favores. A Venezuela, que era um país com uma economia diversificada, era uma grande exportadora de petróleo, simplesmente achou que distribuir benefícios sociais com os lucros e os royalties do petróleo seria bastante. E o erro que a Venezuela cometeu já foi cometido pelo Irã, lá em 1979, quando depois o Shah Reza Pahlavi, vamos nacionalizar isso tudo. Só que essa nacionalização dessa indústria petrolífera que precisa de reposição de peças, precisa de mão de obra, né? Acabou que o Charles vai demitiu de um dia para a noite, quando ele nacionalizou, 18 mil engenheiros. Ele sucateou o próprio negócio, achando que ia dar simplesmente para tirar sem devolver nada, sem investir. Então, com isso, ele acabou com a diversidade da economia, desestimulou todo o empreendimento privado, colocou a indústria petrolífera, que produzia 3 milhões de barris diários, produzindo agora menos de 500 mil barris diários, e vendendo isso num preço baixo. Ele acabou com o país, eles acabaram, foi um processo constante. E quem está explorando e bebendo esse petróleo venezuelano é Cuba, que, em troca da proteção da guarda cubana, Cuba, que a gente tem que depois botar um asterisco, né? Que sempre teve entranhada em atentados, em coisas, inclusive relacionaram essa guarda cubana, esses agentes cubanos, o assassinato do Celso Daniel aqui no Brasil, né, com técnicas de tortura, que pegaram a parede de dentista, furaram os dentes da frente dele incisivo. Então, isso tudo narrado pelo livro do Tuma. Então, isso é muito sério. E, com isso, ele se encastelou no poder, essa dupla Chaves-Maduro, fizeram relações com o crime, com o narcotráfico internacional, e finalmente chegaram num ponto que tinha um povo escravizado, a maior diáspora que se tem notícia na história moderna, mais de 8 milhões de venezuelanos espalhados pelo mundo, desde Estados Unidos, Europa, principalmente aqui na América do Sul, aqui em Juiz de Fora tem, para quem quiser. E eu vi no supermercado no domingo uma funcionária de um supermercado aqui comemorando a prisão do Chaves, toda feliz, né? Foi muito bom ver isso. E essa é a história do bolivarianismo, né? Uma fraude. Um presidente que frauda as eleições, que é um chefe de um sistema de narcotráfico, que tem como intenção favorecer o anti-americanismo mundial dos iranianos do curso, enfiando droga dentro dos Estados Unidos, né? Para matar americanos de uma maneira indireta, não deixa de ser verdade isso que o Trump está dizendo, a partir do momento que eles enfiam cocaína, fentanil, seja lá mais o que for, né? Enfim, e agora acaba um capítulo, mas mais coisa vai vir por aí, a gente vai ter que comentar. E agora, como vai ser a relação Estados Unidos e um país que já tinha um presidente ilegítimo, agora é uma vice ilegítima, né? Como é que vai lidar com essa situação que a gente vai ter que ver daqui para frente? Mas essa foi a história do bolivarianismo, um delírio que acaba, né, acordando de maneira brusca com a realidade nas costas. E um número interessante, né? E com 32 agentes cubanos mortos nessa extração. Interessante isso, né? Mas lembrando que esses agentes cubanos, Nilton, eles eram pagos com petróleo, né, para sustentar Cuba. Então, a gente começa a ver que, a partir de hoje, a tendência do petróleo venezuelano e parar em Cuba tende a ser menor. Nesse contexto, Marcelo, eu vou tentar fazer uma recapitulação aqui
Eu busquei na internet vários dados, tentando conferir, Anistia Internacional, a maioria deles foram conferidos, estão corretos, mas, naturalmente, a gente pode ter algum pouco de divergência. Então, assim, dizem que são 36 mil vítimas de tortura e violência estatal na Venezuela vinculados a Maduro, 18 mil presos políticos, 468 assassinatos em protestos. Vocês lembram daqueles veículos, né, militares passando em cima das pessoas? Olha a quantidade que foi, 10 mil execuções extrajudiciais, 332 mortes, 332 mil mortes violentas, né? 8 mil casos de violação de direitos humanos, 8 milhões de venezuelanos desempregados e 8 milhões de venezuelanos que deixaram o país também, 90% da população na pobreza, 50% da população na pobreza extrema e 400 meios de comunicação fechados. Ou seja, esse é o saldo que a gente vê do governo Maduro, ou seja, um saldo muito positivo para a Venezuela. A gente sabe que a Venezuela se não for a maior, é uma das maiores reservas de petróleo que tem, e que não consegue extrair o petróleo, segundo o Chaves, o próprio Trump falou, por questões de não ter a capacidade administrativa para poder fazer isso, né? Que tecnologia naturalmente acaba tendo e a possibilidade acaba tendo. Então a gente vê assim, Maduro nada mais foi do que mais um presidente socialista comunista que acabou com mais um país, né, Marcelo? Exatamente. E os números estão aí para quem queira ver, né? A gente viu manifestações de venezuelanos na Espanha, se eu não me engano, em Portugal, alguns outros lugares na Europa, lá, nos Estados Unidos, na Argentina, porque muita gente falando que foi uma violação da soberania. É importante dizer que, para além disso tudo que a gente viu aí no quadro que você colocou, Carlos Eduardo, e a miséria extrema, o problema crônico que a Venezuela vive, aquela destruição que só o marxismo, o comunismo é capaz de fazer, né? Destruir com vontade mesmo, é isso que eles fazem bem. É importante mencionar que o grande júri lá de Nova York, que hoje já recebeu numa primeira audiência Nicolás Maduro, decidiu, esse grande júri, que ele é, sim, um traficante de drogas. Então, muita gente está aí, e crimes esses praticados em desfavor de americanos e em relação ao território americano. Eu não vou aqui entrar, porque realmente eu não sei, mas os princípios do processo penal, que me parecem nesse sentido, de alguma forma parecido com aqueles que tem no processo penal brasileiro, faz com que haja legitimidade lá, então, para a acusação em relação a isso, e me parece que há, numa outra vertente, a prática de crimes contra a humanidade, que aí vão envolver essas aí que você está falando. Eu acredito muito mais numa punição pelo grande júri de Nova York, porque esses crimes contra a humanidade iriam se submeter a essas cortes internacionais, e aí teria a ver com aquilo que a gente falou quanto à cogência, quanto à imposição aí das normas de direito internacional e, eventualmente, votação aí de conglomerados, de colegiados, de globalizados, e que não fariam sentido, de repente, a partir da própria perspectiva dos Estados Unidos. Mas, com relação a esse grande júri, que é o que começou e que foi o que deu ensejo aí à prisão, isso parece que está caminhando, além de tudo que foi colocado aí. E não precisa nem ir muito longe, né? Basta ver a festa dos venezuelanos por todos os cantos para pensar, por mais que alguém tente provar de maneira cínica o contrário, o fato é que os venezuelanos estão comemorando porque esse cara destruiu a Venezuela, que tinha, né, um PIB significativo, montado em barris e barris de petróleo, com riquezas, inclusive também outros minerais, ouro, etc., e está lá vivendo uma miséria extrema e se misturando com o que há de pior no planeta Terra. E aí, Milton, o que você acha, então, do julgamento do Trump, do Maduro lá? Ele está sendo ouvido agora, já é condenado, né? Ele já é pré-condenado, por isso que ele era procurado e tinha até um valor pela captura dele. Só que, assim, qual que é a relação do Trump, intolerância ao narcotráfico e os países sul-americanos?
Olha só, né? Naquele período glorioso do Escobar na Colômbia, o cartel de Medellín, em que ganhou milhões e milhões de dólares vendendo cocaína para os Estados Unidos, um hub dele de tráfico de drogas e um ponto dele estocar o dinheiro dele, se eu não me engano, era Nicarágua, né? Que tinha lá o general Noriega, que era o presidente da Nicarágua, que cobrava, ó, você bota $1 milhão aqui, 500 mil, 500 seu, pode confiar que deu tudo certo. Então, toda essa relação, você ter países narcossimpáticos, ditadores que fazem daquilo, né, como se fosse o seu morro, presidentes gerentes de morro, e o Nicolás Maduro se tornou um desses. Se eu não me engano, na época, eu acho que era o Reagan mesmo, que era presidente dos Estados Unidos, e fez essa extração. Pegou uma força delta dele lá, com um helicóptero bonitinho, pousou, botou o cara e está na cadeia até hoje. Já está um senhorzinho de idade velha, está preso lá, internacional. E, assim, a perspectiva do Maduro é a mesma, dele acabar ficando com uma pena perpétua. O que eu andei lendo é que os crimes que ele está sendo acusado permitem uma pena de morte, né? Então, o que todo mundo está na expectativa é: será que a justiça americana vai negociar uma redução da pena de morte para uma pena perpétua ou para outro tipo de pena, caso ele colabore de maneira que ajude a acabar com esse sistema de tráfico internacional que usa os Estados Unidos como seu principal cliente, né? Então, é isso que está todo mundo de olho. Será que quem inventou a delação premiada não foi o Sérgio Moro, não, foram os americanos há muito tempo atrás. Então, se isso for colocado em prática e Maduro for um colaborador, muita gente pode se complicar. É o caso do Foro de São Paulo. Né? Por que essa simpatia da esquerda brasileira pelo PCC, que não quer colocar o PCC, Comando Vermelho, seja o que for, como organizações terroristas? Ah, não são. E quando acontece uma operação no Rio de Janeiro, por que eles vão lá? Ah, coitadinhos, eles são vítimas dos usuários. Né? Então, isso é muito estranho. Então, existe uma relação muito próxima das esquerdas mundiais e também da esquerda brasileira com esse mundo do narcotráfico / narcoterrorismo. Né? Não é possível que o Estado brasileiro continue sendo tão tolerante com territórios brasileiros em poder dessa gente, que é o caso dos morros do Rio de Janeiro. Então, essa tolerância é inexplicável. Como isso não é uma questão de soberania nacional? Como que isso ficou normalizado nesse país? Que são eleitores? O que tem por trás disso? E aqui no Brasil a coisa só piora, porque aí vem essa questão do escândalo do Banco Master, que aí já começa a ter relação com um cara lá que tinha posto na Venezuela, que é o cara da JBS. Então, a coisa só piora. Então, o Maduro é um grande arquivo. E se esse arquivo está disposto a falar, eu não sei. Uma nota aqui sobre o Maduro muito interessante. O comportamento dele, segundo uma psicóloga, analisando como ele andando, ele fazendo joinha, cumprimentando as pessoas, como se estivesse no controle da situação, é um treinamento. Isso não é natural. Então, esses ditadores eles se colocam assim: não, eu estou aqui com o controle da situação, algemado. Então, isso para passar uma mensagem que ele ainda está no poder, ele ainda tem algo a oferecer e negociar. Então, não acabou para ele. Então, é muito interessante a gente observar isso. Né? Ele não fez cara de triste, de derrotado. Fez cara de: ok, estou aqui visitando Nova York com os meus amigos SEALs do Exército Americano. Vai ser interessante o jogo daí. Eu sei que tem muita gente aqui no Brasil preocupada, é o que me parece. Com certeza, Nilton. A preocupação aqui no Brasil, ela vai de cabo a rabo, vamos falar assim, né? Não é pouca gente que está envolvido com a Venezuela, envolvido com negócios escusos e com políticas escusas também. O que me chamou muita atenção na operação dos Estados Unidos é que não sobrou um cubano e o Maduro não foi ferido.
e não foi ferido pelos cubanos. Né? Não deu tempo do Maduro ser calado, que isso tinha um risco real, né, Marcelo? De na hora Sim. que ele fosse ser pego, eles resolverem calar o Maduro. E isso não aconteceu, ele saiu ileso do resgate, vamos falar assim, e nessa ideia de narcotráfico, Newton, a gente tem que lembrar, e aí é importante, que ele já está sendo ouvido, comentários na internet tem aos montes, né? Fala que já denunciou 3 presidentes europeus e ainda não chegou nos sul-americanos. A gente não sabe se é verdade ou não, né? Semana que vem, ou mês que vem, talvez a gente saiba. Mas o fato é que o general dele é o louco. Aí sim, esse denunciou muita gente, e se Maduro, né, confirmar essas denúncias, principalmente, Marcelo, em ano de eleição no Brasil, na Colômbia, no Peru, né, e Honduras, se eu não me engano, eu acho que a reviravolta no tabuleiro político da América Latina vai ser grande, né? Assim eu espero, Carlos Eduardo. E é por isso que a gente pede às pessoas para divulgarem o que a gente está falando aqui, para fazerem com que essas informações cheguem a todos. Eu acho que isso é mais importante. Eu acho que a liberdade, e quando a gente fala em liberdade, até para que haja. Não é possível que no ambiente de liberdade haja um crivo, uma censura prévia. A censura, se ela houver, ela tem sempre que ser posterior. Isso é liberdade. E ela é posterior a partir do levantamento de provas e de verificações para responsabilizar quem eventualmente tem agido fora dos limites mínimos no que se refere à utilização dessas informações da liberdade. Então, quando a gente fala disso aqui, mais importante até do que dar a notícia propriamente dita, muitas vezes com algum grau de acerto ou de erro que faz parte quando a gente tem várias opiniões no ambiente de liberdade, é fazer com que essas informações cheguem a todas as pessoas e as pessoas possam espalhar isso cada vez mais e refletirem. Porque se a gente vê, né, durante as eleições aqui, houve veto quanto às relações estabelecidas com o atual presidente aqui. Agora já há negativas aí com relação à legitimidade das eleições, o que foi dito, se foi o partido do presidente, se foi ele, etc. Não interessa. E outras relações aí com o presidente de Nicarágua, com temas que eram muito controversos, que a sociedade não aceita, é importante, sim, que haja, que tomara que o Maduro realmente abra a boca, e abra bastante a boca lá, que ele tenha lá, dentro daquilo que vai ser feito no sistema de investigação dos Estados Unidos, que isso possa ser levantado e que ele implique todos os comparsas dele aí, seja no tráfico de drogas, seja nessas ditaduras marxistas que eles implementam, seja no estabelecimento de pobreza, de roubo, de mortes, de tudo isso, para que as pessoas fiquem realmente a par do que está acontecendo e que isso interfira significativamente no ano que vem na eleição desses países, especificamente aqui no Brasil, e que haja eleições limpas, né? Que é a nossa, talvez o nosso maior desejo. Já há aí um alvo aí, uma mira em relação à Colômbia, em relação a Cuba também, e depois até o México, e a gente quer que isso chegue sim aqui no Brasil e interfira diretamente aqui no Brasil, porque é inegável. A gente tem foto do presidente aqui abraçando em Brasília, recebendo com pompas um grande chefe de Estado. Anteriormente, quando ele era ministro do Chaves, ele falava muito, o presidente aqui, das diversas realizações desse cara, que está mais do que comprovado, que é envolvido com mortes, com tortura, com tirania, com tráfico de drogas, com envolvimento com toda sorte de crimes, com o que há de pior na humanidade, além de vários outros aí. Então, tomara que venha à tona, tomara que o grande júri lá nos Estados Unidos e outros, e que isso siga realmente. Aí tem muita gente se compadecendo com relação ao que aconteceu e tentando jogar uma cortina de fumaça. Eu acho que é importante a gente olhar para os venezuelanos e o que eles estão sentindo, para que as pessoas não tenham dúvida de que se trata de um ditador sanguinário e de um narcotraficante, de um narcoguerrilheiro envolvido com o que há de pior. Tomara que isso respingue com vontade aqui no Brasil e em vários outros presidentes aqui na América do Sul, e que toda a população saiba, espalhe, inclusive esse mecanismo que a gente tem aqui, para que as pessoas sejam informadas. Pois é, Marcelo, Nilton, quem nos assiste, hoje o que teve de post na internet com informações variadas foi uma loucura.
e ficou difícil a gente até checar tudo, né? Primeiro sai um post falando que Trump postou na rede social dele que Bolsonaro estava sendo perseguido, que o Brasil teria que realmente rever isso, porque isso não era correto. Se isso aconteceu, Newton, obrigado pelo coração, viu, Newton? Mas se isso aconteceu, Trump já está pondo as garrinhas de fora, vamos falar assim, mostrando porque, qual que é a relação que ele quer ter com a América Latina. Se isso não aconteceu, é alguém, pelo menos, que está tentando ver longe. Outra coisa também foram as dancinhas de inteligência artificial do Maduro, que eu fiquei abismado, gente. Nas campanhas políticas agora, inteligência artificial vai ser impossível a gente separar o que é real do que é inteligência artificial, né? Mas o fato é que essa prisão do Maduro, captura do Maduro, vai ter repercussão internacional. E aí, Nilton, eu queria que você começasse abordando, na sua opinião, essa repercussão. Nós temos que ver aí talvez 3 players ou grupos mais importantes: a Rússia, a China, a Europa e a América Latina. Como é que a gente pode interpretar essa repercussão internacional nesses 4 players? Antes de eu falar sobre os países, vamos colocar de grupos diferentes. Então, assim, os venezuelanos exilados, né, que saíram, eles comemoraram. Falaram, que coisa boa, tirou o Trump, tirou o Maduro, Trump tirou o Maduro, que legal, a vida pode voltar ao normal, e começa a querer pensar em voltar para a Venezuela. E isso puxa, como consequência, investimentos. Muitas pessoas pensam, será que é hora de investir na Venezuela, comprar, abrir um hotel, abrir um negócio, abrir uma indústria? Será que a atividade econômica? Então, muitas pessoas venezuelanos que acumularam dinheiro aqui, trabalhando do lado de fora da Venezuela, todos já estão olhando uma forma de enriquecer aquele país. Olha só que consequência bacana. Quem está dando uma repercussão negativa, isso estão multiplicando os vídeos, fazendo inclusive protestos, essa massa woke da esquerda internacional. Ah, liberta Maduro, liberta Maduro. Aí eu tenho visto venezuelanos indo, o que mais viralizou foi o cara da Suíça. Ele chegou lá, olhou, tem algum venezuelano ali? Ah, não, eu sou peruano. Não, mas da Venezuela aqui. Parece que não tem, não. Ah, minha ex-esposa era da Venezuela. Então, assim, não tem nenhum venezuelano contra a ação que aconteceu. Né? Então, só essa gente maluca, esquerdista, cega, com aquele paninho de, como é que chama, da Palestina, né? Aí fala, liberta. Só essa gente que não se importa com todos esses crimes contra a humanidade cometidos. Pois é. Então, a gente tem um time internacional que estava jogando contra os Estados Unidos, e muito interessante o governo americano ter a clareza disso. Olha, são nossos adversários internacionais, não são nossos parceiros, são adversários econômicos, políticos, ideológicos, e não querem o bem do povo americano. Então, são os russos, são os chineses, são os iranianos. E não tem como ser responsável a maior potência mundial, econômica e militar, não tem como ser o governo não tem como ser irresponsável e abandonar isso e deixar um país do outro lado de um mar pequenininho, que é o Mar do Caribe, ser uma base militar dessa gente. E estava sendo dominada por essas pessoas. Tanto é que, dito pela Maria Corina Machado e verificado com 32 cubanos mortos, agentes cubanos mortos, que o país está invadido por agentes russos, por agentes chineses, por agentes cubanos, Hezbollah e toda essa sorte de gente que, nesse esquema de narcotráfico, fica envenenando e tendo uma base para poder atacar os Estados Unidos. Então, Trump foi muito hábil e correto em fazer isso. O mundo, então, agora, esses adversários americanos estão com medo. O chinês vai falar, bom, eu tenho que recuar. Porque o chinês, entre outras coisas, só para ilustrar como é que eles atuam no mundo, você vai na costa do Peru e tem a linha lá da zona marítima zona econômica exclusiva marítima ali da pesca peruana, cheio de navio chinês ali na borda.
pescando. Então, eles estão indo buscar recursos no mundo inteiro. E o que o senhor falou é o seguinte: não, aqui é a nossa zona de influência, e aqui nós não vamos permitir isso. E, além de tudo, a Venezuela já não é mais um país democrático, já não é mais um Estado de direito. Maduro já não é mais presidente legítimo, ele já perdeu essas eleições e ele é um impostor dentro do governo. E não tem outra maneira de ajudar esse país senão pela força, porque o direito não vai dar conta. A ONU ela é inútil, ela simplesmente não presta para absolutamente nada, né? A não ser de fazer resoluções que não têm nenhum efeito prático. Uma vez ou outra que pegou o Brasil, botou capacete azul e levou lá para o Haiti, coisa sem menor importância, mas também sem grande sucesso. Haiti continua lá um pavor aquele negócio. Enfim, a comunidade internacional agora respeita os Estados Unidos. Sabe que o presidente americano não está de brincadeira, ele tem poder, está disposto a usar o poder, e agora esse aqui é o território que ele vai dar conta, ele não quer que seus vizinhos se tornem seus inimigos. E vai influenciar no que puder nesse sentido. A Sara colocou aqui que é muito tóxico que a esquerda usa, né? Lembrando aí tal da masculinidade tóxica, a esquerda tem uma insanidade tóxica, né? Eles efetivamente não são normais. A pessoa que vê o que está acontecendo e tem a capacidade de fazer os comentários, nós vimos vereador em Juiz de Fora, deputado em Belo Horizonte falando mal, né, do que aconteceu. Isso aí, assim, é claro que é de um mau caratismo, de uma má intenção tamanha, que no fundo está tentando pregar para convertido. Ou seja, é aquele grupinho ali que vota neles, que eles vão assim, tá vendo? Estou defendendo a ideia de vocês. Porque se há pensamento e há o mínimo de lógica, não pode ir nesse caminho, não há como a gente entender isso. O Marcelo Nilton, assim, para mim chama muita atenção o seguinte: petróleo e terras raras. Isso aí hoje é o que tem no mundo e que tem, né, feito as disputas, as brigas, um mirando no futuro, outro mirando no presente. Petróleo ainda é presente, terra rara é o futuro da humanidade, pelo que parece. Nesse contexto, a gente vê que Venezuela ela tem tudo a ver com o presente, né, Nilton Marcelo? É a maior reserva de petróleo do mundo. E o que está sustentando a guerra Rússia contra a Ucrânia é o petróleo da Rússia, que é comprado pela China. A China ela é um país eminentemente comercial, ela não tem muita ideologia, não sei, ideologia interna, que é uma ditadura lá e que as pessoas não podem falar o que quer. Fora disso, a China só quer fazer comércio, né? E nesse contexto, ou seja, se houver uma redução de preço de petróleo mundial, ou então uma facilidade de compra de petróleo da Venezuela, isso eu acredito que, de uma certa forma, indiretamente vai impactar na Rússia e vai realmente interferir até na guerra Rússia-Ucrânia, né, Marcelo? Com certeza. E é um produto, né, uma commodity aí que tem o seu valor, não é atrelado aí ao mercado interno, mas ao mercado internacional. E, obviamente, havia e há o interesse de outros países em relação a essas reservas que tem na Venezuela. Certamente há uma movimentação em relação aos outros países e, obviamente, isso acaba interferindo. A gente precisa ter em mente que as próprias intenções, as próprias movimentações, e sabe-se lá também as relações que havia entre Venezuela e outros países que, de certa forma, tentavam se colocar debaixo do espectro aí da Rússia, se não vai interferir nisso. Então, é claro que, em se tratando, né, de um fluxo de uma commodity internacional, isso vai ter interferência lá em relação a eles. E mais, quando a gente vê um movimento como esse, que acaba envolvendo, ou pelo menos se especula, envolver outros bens e zonas de influência, como a gente falou, aí em relação à própria Rússia, em relação à própria China, é claro que isso acaba interferindo na própria disposição dos líderes e das autoridades desses países e faz com que esse movimento, com que essa onda, digamos assim, repercuta lá em outros países.
Eu quero destacar aqui que tem muita gente também, fora um pouco, eu queria comentar de uma maneira geral, deixar aí para vocês, que certamente há essa influência em relação aos outros atores mundiais aí, esses wokes aí, né, esses progressistas, chame como quiser, essa gente aí que você falou que tem algum tipo de afetação, me fugiu agora o adjetivo que foi utilizado aí, eles mencionaram o desvalor dos Estados Unidos assim, em relação, se é que o interesse é realmente em relação a petróleo, e o fato dos Estados Unidos terem feito esse movimento. Eu não sei se eles lembram direitinho, não tem muito tempo, que essa própria Venezuela, através de Maduro, tinha essa mesma intenção em relação à Guiana. Será que eles lembram disso? Será que eles têm a memória fresquinha quanto a isso? Porque estão acusando os Estados Unidos, coitado da Venezuela, vão perder seu petróleo, aquela quantidade de petróleo com os Estados Unidos. Ora, bolas! Era a mesma coisa que a Venezuela queria fazer com a Guiana. Será que eles não lembram disso, não? Então, acho que é importante fazer esse destaque, no mais dizer que realmente esse movimento envolvendo uma commodity internacional certamente interfere em outros atores aí. Relembro que no começo, no outro tópico que nós falamos, eu falei de uma pretensa relação, hoje jogada em alguns segmentos e algumas redes sociais, entre Irã e Venezuela, inclusive com fornecimento de tecnologia de drones, aqueles mesmos drones que o Irã tem utilizado lá, que faz uma farra violenta e tem problemas ali no Oriente Médio, e que eventualmente estariam a ser utilizados aí a partir da Venezuela como uma base aí de interesse desses outros atores, já que a Venezuela está a 2, 3 mil quilômetros aí do território americano. É isso que eu queria falar. Pois é, Marcelo, nós estamos chegando ao final e eu queria deixar aqui um comentário que eu acho que é assim, quando a gente fala de direito internacional, harmonia, equilíbrio, justiça, isso nunca houve, né? Nunca houve desde antes do Império Romano, desde Alexandre o Grande, ou seja, sempre foi quem tinha mais força, fazia o que queria e os outros se submetiam a isso. E nada mudou, o ser humano não mudou nesses 2.600 anos, 2.400 anos, quando a gente começa a ler filosofia lá da época da Grécia Antiga. Então, nesse contexto é o seguinte, o mundo vai ter equilíbrios de força. E em todos os momentos da humanidade nós tivemos alguns xerifes, né? A minha pergunta que eu faço e que eu queria deixar para os nossos ouvintes é o seguinte, qual xerife seria o melhor? Trump, Putin ou Xi Jinping, da China? Né? Isso aí eu acho que é uma pergunta boa que semana que vem a gente vai voltar a discutir. Newton, vamos despedir do pessoal? Pessoal, boa noite. O mundo está dando cambalhota, como gosta de dizer o Marcelo, né? O mundo está dando cambalhota e a gente não sabe o que vai ser até a semana que vem. Vamos ficar atentos aí às notícias. E semana que vem a gente vai ter um convidado especial aqui, que a gente vai começar a buscar aí nas nossas redes. E se tiver a fim de participar, não deixa de mandar uma mensagem para a gente aí no @largadeuso. A gente, talvez você venha aqui comentar com a gente o que está acontecendo no Brasil. Vai lá, Marcelo. Gente, boa noite, obrigado. É aquilo que eu falei. As informações, a gente está aqui batendo papo de uma maneira descontraída, é o que a gente sempre faz, prezando por liberdade, que é isso, é importante. A gente sempre toma cuidado de fazer os comentários. Qualquer crivo ele tem que ser feito a posteriori, não antes, com uma censura prévia. E a gente traz essas informações justamente para que vocês divulguem. Então, curtam, divulguem, aí vejam os perfis de todos nós, divulguem o Largadeu, porque é importante que a informação chegue o mais longe possível para que as pessoas tenham cada vez mais essa informação, mais clareza para que possam fazer essas escolhas e a gente não passe o que a Venezuela está passando agora. Acho que ninguém quer fazer festa depois de a gente ter uma ditadura cruenta aqui que leva todo mundo à pobreza, né? Boa noite. Pois é, gente. Conforme o Marcelo falou, eu acho que o mais importante é vocês não largarem o Larga Deuso, né? O nosso programa, a gente tem esse objetivo de efetivamente ser contra toda intervenção do Estado. Nós somos contra qualquer forma de coerção, mas é muito importante lembrar que um país ele só não vai ser coagido, só não vai ser subjugado se for um país forte, tanto economicamente quanto militarmente. Semana que vem a gente volta a falar mais sobre isso, porque muita água vai passar debaixo da ponte durante a semana e muito assunto nós vamos ter para
para voltar a falar com vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. E um ótimo 2026 para todos que nos seguem. Larga Delso!